Milionário vira mendigo negro após sobrinha da chefe a pagar servidor de 970 milhões. Zé, o rei do camarote, virou pó. Do terno Armani pro papelão molhado, do champanhe francês pro caldo Knorr requentado. Ninguém entendeu nada. Um dia tava lá, esbanjando, queimando grana embalada. No outro, sumiu, virou mendigo. E a culpa? Dizem que foi da tal Mirella Alves, a sobrinha da dona Gertrude. Apagou o servidor da Venturicorp, a menina. Quase R$ 1 bilhão evaporou. Zé era o cara. Tinha nascido em berço de ouro, mas multiplicou a herança. Transformou a Venturicorp no império. Tinha gente que dizia que ele tinha pacto com o diabo. Só podia. E São Paulo era o playground dele. Cobertura nos jardins, carrão importado e uma fila de gente querendo um alô dele. A vida era boa, né? Até que... A tal Mirella, uma garota sensá, meio nerd, que entrou na empresa sabe-se lá como. Dizem que dona Gertrude botou ela lá. E aí, pum, a bomba. A garota, sem querer, deletou o servidor principal. A Venturicorp foi pro buraco em horas. Ninguém acreditava. Zé, de repente, era o culpado. A mídia caiu matando. Os amigos sumiram, a conta bancária definhou. E Zé sumiu também. Uns diziam que tinha fugido pro Caribe. Outros que estava escondido em alguma favela de São Paulo. Ninguém sabia a verdade. A verdade é que Zé estava ali, nas ruas da cidade, barbudo, sujo, revirando lixo para comer. O rei do camarote virou mendigo da noite pro dia. Uma noite, no meio do lixo, achou um pendrive. Curiosidade? Desespero? Sei lá. Espetou a parada num computador velho de uma lan house. E a verdade explodiu na cara dele. Mirella e dona Gertrude estavam juntas num esquema sinistro. Um golpe gigante, com políticos envolvidos e tudo. Elas queriam a Venturicorp falida para vender para uns gringos esquisitos. Zé tinha duas opções: pegar um busão para bem longe e tentar recomeçar do zero, ou usar a informação para se vingar. Mas ele não sabia que as duas já sabiam que ele estava vivo e farejando a verdade. E prepararam uma surpresa daquelas para ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zé tinha duas opções: pegar um busão para bem longe e tentar recomeçar do zero, ou usar a informação para se vingar. Mas ele não sabia que as duas já sabiam que ele estava vivo e farejando a verdade. E prepararam uma surpresa daquelas para ele. A surpresa veio na forma de um carro preto, sem placa, que cantou pneu na frente da lan house. Dois caras grandões, com cara de poucos amigos, saíram de dentro. Zé tentou correr, mas era tarde. Os caras eram rápidos. Um golpe na nuca e apagou. Acordou amarrado numa cadeira, num galpão abandonado. Dona Gertrude, com aquele sorriso de cobra, e Mirella, com um olhar frio de dar medo, estavam lá. Que bom que acordou o Zezinho, disse Dona Gertrude, com a voz melosa. Zé cuspiu no chão. Velha safada, devolve o que é meu. Dona Gertrude riu. Seu? Que engraçado. A Venturicorp sempre foi minha, meu caro. Você só estava cuidando para mim. Mirella sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Foi fácil, sabia? Você confiava demais em mim. Zé sentiu um ódio que nunca tinha sentido antes, mas também sentiu medo. Muito medo. De repente, a porta do galpão se abriu com um estrondo. Um cara alto, forte, com cavanhaque estiloso e óculos escuros entrou. Atrás dele, outros dois caras, também com cara de poucos amigos. Soltem ele, o cara do cavanhaque ordenou. Dona Gertrude arregalou os olhos. Quem são vocês? O que querem?
O cara do cavanhaque tirou os óculos. Zé arregalou os olhos. Era ele, Ricardo Venturi, o filho pródigo, o herdeiro que tinha sumido do mapa há anos. Eu sou Ricardo Venturi, ele disse com a voz firme, e vim buscar o que é meu por direito. Dona Gertrude começou a gaguejar. Ricardo, mas você estava morto? Ricardo sorriu. Um sorriso frio. Calculista. As aparências enganam, Gertrude. E eu fiquei sabendo de cada coisinha que vocês andaram aprontando. Cada real desfiado, cada mentira contada. Mirela tentou correr, mas um dos capangas de Ricardo a agarrou pelo braço. Ela gritou, esperneou, mas não adiantou nada. Ricardo se aproximou de Zé, cortou as cordas que o prendiam e o ajudou a se levantar. Você tá bem, Zé? Zé assentiu atordoado. Ricardo, mas como? Ricardo deu um tapa nas costas de Zé. Longa história, meu amigo. Mas o importante é que eu tô aqui e vou acabar com a raça dessa gente. De repente, Ricardo se virou para Zé, com um olhar estranho. Um olhar que Zé nunca tinha visto antes. Zé, Ricardo disse com a voz baixa. Preciso te contar uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Zé esperou apreensivo. O que mais poderia acontecer? Ricardo respirou fundo. A Mirela, ela não é sobrinha da Gertrude. Zé franziu a testa. Como assim? Ricardo se aproximou ainda mais de Zé, quase sussurrando. A Mirela, ela é minha filha. Zé sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. A filha de Ricardo com a Gertrude? Nada fazia sentido. Antes que Zé pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo sacou uma arma. Uma arma prateada, fria, mortal. E apontou para Zé. Desculpa, Zé, Ricardo disse, com os olhos cheios de lágrimas. Mas é preciso ser feito. Desculpa, Zé, Ricardo disse, com os olhos cheios de lágrimas. Mas é preciso ser feito. A arma apontada, a mão de Ricardo tremendo, Zé não conseguia entender nada. Traição em cima de traição. A filha, o golpe, tudo se misturava numa maçaroca indigesta. Por que, Ricardo? Por que fazer isso? Zé perguntou, a voz embargada. Ricardo respirou fundo, como se tirasse forças do inferno. Você sabe demais, Zé. E a Mirela, ela não pode correr riscos. Dona Gertrude e Mirela assistiam a tudo de boca aberta, incrédulas. A cena era bizarra demais para ser real. Parecia um filme de terror. Barato! E foi aí que o mundo virou de ponta cabeça. Antes que Ricardo apertasse o gatilho, Mirela gritou. Um grito rasgado, desesperado. Pai, não faz isso! Por favor! O galpão inteiro silenciou. Zé sentiu um choque percorrer o corpo, como se tivesse levado um raio. Pai? Mirela chamando Ricardo de pai? Que palhaçada era aquela? Ricardo hesitou. A arma tremeu ainda mais em sua mão. Ele olhou para Mirela, com um misto de amor e desespero nos olhos. Mirela? Senhor, você sabe que eu preciso. Não, você não precisa fazer nada. Eu conto tudo, pai. Eu conto tudo para a polícia. Mas não mata o Zé. Dona Gertrude deu um berro. Mirela, sua burra! Calada! Mirela ignorou a avó. As lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem barata. A verdade é que a Venturi Corp nunca foi da Dona Gertrude. Era do meu avô, pai do Ricardo. Mas ela falsificou os documentos, subornou gente. E quando Ricardo descobriu, ela tentou matá-lo. Ele fugiu, sumiu no mundo para se proteger. E eu cresci acreditando que ele estava morto. Até que a Dona Gertrude me contou a verdade e me obrigou a participar do golpe. Ela disse que era para o nosso bem, para garantir o nosso futuro. Zé olhou para Ricardo, incrédulo. Ricardo olhava para Mirela, com o rosto inundado de culpa. Dona Gertrude cuspia impropérios, histérica. A verdade era um soco no estômago, uma bomba atômica no meio da sala. Ricardo abaixou a arma lentamente. As lágrimas agora rolavam livremente pelo seu rosto. É verdade, Zé, ele disse, a voz rouca. Eu fugi, tive que me esconder para sobreviver.
e quando soube o que elas estavam fazendo, voltei para me vingar. Mas nunca imaginei que a Mirella, que a minha filha, estaria envolvida nisso. Um silêncio pesado pairou no ar. Zé não sabia o que dizer, o que pensar. A história era tão rocambolesca que parecia mentira. Mas a dor nos olhos de Ricardo, o desespero no rosto de Mirella, era tudo real. De repente a porta do galpão se abriu novamente. Mas dessa vez não eram capangas com cara de poucos amigos. Eram policiais, com armas em punho. Polícia! Mãos para cima! Vocês estão presos! Dona Gertrude gritou, esperneou, mas foi algemada e levada para fora. Mirella chorava copiosamente, amparada por um dos policiais. Ricardo ficou parado, olhando para o chão, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Um dos policiais se aproximou de Zé. "O senhor está bem?" Zé assentiu, atordoado. "Acho que sim, mas preciso de um café forte." Enquanto os policiais levavam Dona Gertrude, Mirella e Ricardo para fora, Zé sentiu um aperto no peito. A verdade tinha vindo à tona, mas a que preço? A Venturicorp estava destruída, sua vida virada do avesso, e agora, uma filha desconhecida, um pai fugitivo, uma avó criminosa. E uma pergunta martelava em sua cabeça. O que ele faria agora? No meio da confusão, Zé percebeu que Mirella olhava para ele com um olhar suplicante. Um olhar que pedia perdão. Será que ele conseguiria perdoá-la? Será que ele conseguiria perdoar Ricardo? E o mais importante, será que ele conseguiria se perdoar por ter confiado nas pessoas erradas? Antes que Zé pudesse responder a qualquer uma dessas perguntas, uma sirene tocou ao longe. Uma sirene que anunciava a chegada de mais problemas, mais segredos, mais mentiras. E Zé sabia, no fundo do seu coração, que a história estava longe de terminar. Muito longe. A sirene vinha cortando a noite, cada vez mais perto. Zé sentiu um calafrio. Já tinha visto filme demais para saber que sirene nunca é bom sinal. Ainda mais depois de tudo aquilo. Um policial se aproximou dele. "Senhor, precisamos que nos acompanhe até a delegacia para prestar depoimento." Zé concordou com a cabeça. Não tinha para onde ir mesmo. A vida dele tinha virado uma novela mexicana. Só faltava a trilha sonora dramática. Na delegacia, o interrogatório foi longo. Zé contou tudo, tintim por tintim, desde o dia em que virou o rei do camarote até o momento em que Ricardo apontou uma arma para ele. Os policiais ouviam tudo com uma cara fechada, anotando cada detalhe. Quando o depoimento finalmente acabou, já era alta madrugada. Zé estava exausto, faminto, com a sensação de que tinha acabado de correr uma maratona. "Pode ir, seu Zé", disse o delegado. "Mas não saia da cidade. Podemos precisar do senhor novamente." Zé saiu da delegacia cambaleando. A rua estava deserta, fria e escura. Ele não tinha um tostão no bolso, não tinha um lugar para dormir e não tinha a menor ideia do que fazer. Sentou-se num banco de praça, perdido em seus pensamentos. A vida dele tinha virado um lixo, de milionário a mendigo, de volta a quase milionário, para agora, nada. Foi aí que ele viu uma sombra se movendo no escuro. Uma figura esguia, vestida de preto, se aproximando dele sorrateiramente. Zé se assustou. Quem seria aquela pessoa? O que ela queria? A figura se aproximou ainda mais. Zé conseguiu distinguir seus traços. Era uma mulher jovem, bonita e familiar. "Mirella?" Zé perguntou, confuso. "O que você está fazendo aqui? Não devia estar presa?" Mirella sorriu, um sorriso doce e inocente, um sorriso que Zé nunca tinha visto antes. "Eu escapei", ela disse, com uma voz suave. "E vim te ver, Zé." Zé franziu a testa. "Me ver? Por quê?" Mirella se sentou ao lado dele no banco. Olhou nos olhos de Zé, com uma intensidade que o assustou. "Porque eu preciso te contar a verdade", ela disse. "A verdade sobre tudo." Zé respirou fundo.
Mais verdades? Ele não aguentava mais verdades. Já não chega tudo o que eu descobri hoje? Ele perguntou, com a voz cansada. Mirella balançou a cabeça. Não, Zé, você ainda não sabe de nada. A verdade é muito pior do que você imagina. Zé sentiu um nó se formar em seu estômago. O que Mirella ia revelar? Qual era o próximo golpe que a vida ia lhe dar? Mirella se aproximou ainda mais de Zé. Sussurrou em seu ouvido, com a voz embargada. Eu não sou filha do Ricardo, ela disse. Eu sou sua filha, Zé. Sua filha. Zé sentiu como se um raio tivesse caído sobre ele. Sua filha. Mirella, a garota que tinha destruído sua empresa, é a sua filha? Não podia ser verdade. Não tinha como ser verdade. Mas o olhar de Mirella era tão sincero, tão desesperado, que Zé sentiu que precisava acreditar. Como isso é possível? Ele perguntou, a voz tremendo. Mirella respirou fundo. Há muitos anos, antes de você se tornar o rei do camarote, você teve um caso com a minha mãe. Ela era uma empregada da sua casa. Vocês se apaixonaram, mas sua família nunca aceitaria aquele relacionamento. Sua mãe engravidou e a dona Gertrude a expulsou de casa. Ela nunca te contou sobre mim, porque tinha medo da sua família. Ela me criou sozinha, com muita dificuldade. E quando ela morreu, há alguns anos, a dona Gertrude me encontrou e me ofereceu uma vida melhor, em troca de uma coisa: destruir você. Zé estava em choque. Sua cabeça girava, seu coração doía. Tantas mentiras, tantas traições. E agora essa bomba. Por que ela fez isso comigo? Zé perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mirella segurou a mão de Zé. Porque ela te odeia, Zé. Ela sempre te odiou. Ela invejava a sua riqueza, o seu sucesso e o seu poder. E ela queria se vingar de você, usando a mim. Zé olhou para Mirella, com os olhos cheios de dor. Sua filha, a garota que ele odiava, a garota que tinha destruído sua vida, era sua filha. E agora, Mirella? Zé perguntou. O que vamos fazer? Mirella apertou a mão de Zé com força. Vamos nos vingar, pai. Vamos acabar com a dona Gertrude de uma vez por todas. Zé olhou para Mirella, com um brilho de determinação nos olhos. A vida tinha lhe dado um golpe baixo, mas também tinha lhe dado uma nova chance. Uma chance de se vingar e de conhecer sua filha. Eu topo, Zé disse. Mas como vamos fazer isso? Antes que Mirella pudesse responder, um carro preto parou bruscamente na frente deles. A porta se abriu e de dentro saiu Ricardo Venturi. Ricardo olhou para Zé e Mirella com um sorriso sinistro no rosto. Sinto muito interromper o momento familiar, ele disse. Mas a festa ainda não acabou. E então Ricardo apontou uma arma para Zé. Mas dessa vez, a arma não estava apontada para ele. Estava apontada para Mirella. Desculpa, filha, Ricardo disse, com os olhos cheios de ódio. Mas você sabe demais. E eu não posso deixar que você estrague os meus planos. Zé arregalou os olhos, horrorizado. Ricardo ia matar sua filha. Sem pensar duas vezes, Zé se jogou na frente de Mirella. O tiro ecoou na noite, e Zé sentiu uma dor lancinante no peito. Enquanto caía no chão, Zé viu Ricardo fugir no carro preto. Mirella estava ajoelhada ao seu lado, chorando desesperadamente. Pai, não morra, por favor, não morra. Zé sorriu fracamente. Pai. Era a primeira vez que Mirella o chamava de pai, e talvez fosse a última. Seus olhos começaram a se fechar. A escuridão o envolvia. Mas antes de perder completamente a consciência, Zé ouviu uma voz familiar. Não se preocupe, Zé. A voz dizia, eu vou te salvar. E então, Zé viu. A pessoa que estava ali ao seu lado era sua mãe. Sua mãe que ele acreditava estar morta há anos. Mas como? O que estava acontecendo? A escuridão o engoliu por completo. E Zé mergulhou em um sono profundo, sem saber se algum dia acordaria. Não se preocupe, Zé, a voz dizia. Eu vou te salvar. E então, Zé viu. A pessoa que estava ali ao seu lado era sua mãe.
Sua mãe, que ele acreditava estar morta há anos. Mas como? O que estava acontecendo? A escuridão o engoliu por completo. E Zé mergulhou em um sono profundo, sem saber se algum dia acordaria. Zé acordou tossindo, sentindo um cheiro forte de éter. Abriu os olhos devagar. Estava num quarto branco, com um monte de aparelhos apitando em volta. Um hospital? Tentou se mexer, mas uma dor forte no peito o impediu. Lembrou do tiro, do Ricardo, da Mirella. Calma, Zezinho, uma voz suave disse. Era ela, sua mãe, com os cabelos grisalhos, mas com o mesmo olhar carinhoso de sempre. Mãe, mas você não estava morta? Zé perguntou confuso. Ela sorriu. Longa história, meu filho. Uma história que vou te contar todinha. Mas agora, descansa. Você quase morreu. Zé tentou se levantar, mas a mãe o impediu. Relaxa, Zé. Tá tudo bem. A Mirella tá aqui também. Ela tá. Bem, Mirella? Como assim? Oh, mãe, o Ricardo ia matar ela. Por que ele fez isso? A mãe suspirou. O Ricardo, ele é um monstro, Zé. Sempre foi. Mas a verdade é que ele não é quem você pensa. Zé franziu a testa. Como assim? Ele é o filho do Venturi, não é? A mãe balançou a cabeça. Não, Zé. Ricardo é filho da Gertrude. Filho bastardo. O verdadeiro Venturi nunca soube da existência dele. A Gertrude sempre quis o Império Venturi para ela e pro filho. E ela usou todo mundo para conseguir o que queria. Zé estava atordoado. Mais mentiras, mais segredos. Parecia que a vida dele era um quebra-cabeça sem fim. Mas por que a Mirella estava envolvida nisso tudo? A mãe segurou a mão de Zé com força. A Mirella, ela é inocente, Zé. Ela só queria proteger você. Me proteger? Mas ela apagou o servidor. Ela destruiu a minha empresa. A mãe respirou fundo. Não, Zé. A Mirella não apagou nada. Quem apagou o servidor foi eu. Zé arregalou os olhos. Você? Mas por quê? A mãe começou a chorar. Porque eu precisava te proteger, Zé. A Gertrude estava te usando. Ela queria te arruinar para roubar tudo o que você tinha. Eu sabia que se você continuasse naquele caminho, você ia acabar morto. Então, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu destruí a Venturi Corp para te salvar. Zé ficou em silêncio, processando a informação. Sua mãe, a mulher que ele acreditava estar morta, tinha destruído sua empresa para salvá-lo. Era demais para assimilar. Mas como você tá viva? O que aconteceu? A mãe sorriu, enxugando as lágrimas. Depois que a Gertrude me expulsou de casa, eu fui para bem longe. Mudei de nome, comecei uma nova vida. Mas nunca te esqueci, Zé. Sempre te observei de longe. E quando eu vi que a Gertrude estava te fazendo mal, eu decidi voltar. Eu fingi que tinha morrido para poder me aproximar de você sem levantar suspeitas. Eu sabia que a Gertrude ia tentar me matar se descobrisse que eu estava viva. Zé olhou para a mãe com os olhos cheios de gratidão. Ela tinha sacrificado tudo por ele. Tinha arriscado a própria vida para protegê-lo. Mãe, eu não sei o que dizer. A mãe sorriu. Não precisa dizer nada, Zé. Só fica bem. E me promete que você vai ser feliz. De repente, a porta do quarto se abriu. Mirella entrou correndo, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, você acordou! Ela se jogou nos braços de Zé, abraçando com força. Zé retribuiu o abraço, sentindo um amor imenso por aquela garota, sua filha. Eu te amo, pai, Mirella sussurrou. Eu te amo muito. Zé sorriu. Eu também te amo, filha. Naquele momento, Zé sentiu que tinha tudo o que precisava. Sua mãe, sua filha, uma nova família. Mas a felicidade durou pouco. De repente, as luzes do quarto piscaram. A energia caiu. Tudo ficou escuro. Um grito ecoou no corredor. Um grito de terror. E então, uma voz rouca surgiu no escuro. Uma voz que Zé conhecia muito bem. Surpresa, Zezinho, a voz disse. Eu voltei para terminar o que comecei. As luzes se acenderam novamente. E Zé viu, em pé na porta do quarto, com uma arma na mão. Estava ele mesmo. Só que esse Zé era diferente. O olhar era frio, calculista, cruel.
um olhar que Zé nunca tinha visto antes. Quem é você? Zé perguntou, apavorado. O outro Zé sorriu, um sorriso macabro. Eu sou você, Zezinho, ele disse. Só que melhor, eu sou o Zé que você sempre quis ser. O Zé que não tem medo de nada. O Zé que vai dominar o mundo. E então, o outro Zé apontou a arma para a mãe de Zé. Adeus, mamãe, ele disse. Foi bom te conhecer. E apertou o gatilho. A arma disparou. Um estrondo seco, abafado. Sentiu o baque, o sangue quente jorrando. Mas não era a mãe dele que tinha caído. Era a Mirella. Não! Zé gritou, desesperado. O outro Zé riu, uma risada fria que arrepiava a espinha. Que cena patética. Mas calma, Zezinho, ainda não acabou. Zé tentou se levantar, mas a dor era insuportável. A mãe dele, em choque, tentava estancar o sangramento da Mirella. Corre, mãe, salva ela! Zé implorou. Mas o outro Zé era rápido demais. Num piscar de olhos, agarrou a mãe de Zé pelo braço. Agora, a diversão vai começar de verdade, ele disse, com um sorriso sádico. Zé sentiu um ódio que nunca tinha sentido antes. Quem era aquele cara? O que ele queria? De repente, a resposta veio como um soco na boca do estômago. O outro Zé não era uma pessoa diferente. Era o próprio Zé. Só que não o Zé de agora, ferido e confuso. Era o Zé que ele poderia ter sido. O Zé ambicioso, egoísta, capaz de tudo para chegar ao topo. O Zé que ele tinha enterrado lá no fundo da alma, mas que agora tinha voltado à tona. Você não entende, Zezinho? O outro Zé disse, lendo os pensamentos dele. Eu sou você, a sua versão mais forte, mais inteligente, mais vitoriosa. Zé não conseguia acreditar. Era como se estivesse olhando para um espelho distorcido, que refletia seus piores medos e desejos. Não, isso não é verdade, Zé murmurou. O outro Zé riu de novo. Abre os olhos, Zezinho. Você sempre quis ser como eu. Sempre quis ter o meu poder, a minha riqueza, a minha coragem. Só que você era fraco demais para admitir. De repente, o outro Zé soltou a mãe de Zé e se aproximou dele. Agachou-se ao lado dele com um olhar penetrante. Mas agora as coisas vão mudar. Ele disse, sussurrando. Eu vou assumir o controle. Eu vou usar o seu corpo, a sua vida, para fazer tudo o que você sempre sonhou. E você não vai poder fazer nada para me impedir. Zé sentiu um pavor indescritível. Era como se estivesse perdendo o controle do próprio corpo, da própria mente. Não, por favor, não faz isso, Zé implorou. Mas era tarde demais. O outro Zé tocou na testa de Zé. E, de repente, tudo ficou preto. Quando Zé acordou, estava se sentindo estranho. Forte, confiante, cheio de energia. Olhou para as mãos. Eram as suas mãos, mas não pareciam as mesmas. Olhou para o espelho e viu seu reflexo. Mas o olhar era diferente. Frio, calculista, cruel. Ele sorriu. Um sorriso macabro. Olá, mundo, ele disse, com a voz do outro Zé. Eu voltei. Olhou para o lado e viu a mãe dele, desesperada, tentando socorrer a Mirella. Sentiu um desprezo profundo por elas. Elas eram fracas, inúteis. Elas só atrapalhavam. Decidiu que era hora de acabar com aquela palhaçada. Pegou a arma do chão e apontou para a mãe dele. Desculpa, mamãe, ele disse com um sorriso sádico, mas o show tem que continuar. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, sentiu uma pontada forte na cabeça. Uma dor lancinante que o fez cambalear. E então ouviu uma voz. Uma voz fraca, mas familiar. Mas o verdadeiro Zé não desistia. Ele lutava com todas as suas forças, agarrando-se à sua humanidade, ao seu amor pela mãe e pela Mirella. A luta era tão intensa que o corpo de Zé começou a tremer. Ele cambaleava,
suava frio, gritava de dor. A mãe dele e a Mirella olhavam para ele apavoradas, sem entender o que estava acontecendo. De repente, Zé caiu de joelhos no chão. A arma escapou de sua mão e deslizou pelo piso. Os dois Zés continuavam lutando dentro de sua mente. Mas o verdadeiro Zé estava perdendo a batalha. O outro Zé era forte demais, astuto demais, cruel demais. Zé sentiu que estava prestes a perder o controle, que o outro Zé estava prestes a assumir o comando de sua vida para sempre. Então, ele tomou uma decisão. Uma decisão. Desesperada, radical, irreversível. Com o último esforço, Zé pegou a arma do chão, apontou para a própria cabeça e, com um grito de dor e desespero, apertou o gatilho. A arma disparou. Um estrondo seco, abafado. Zé sentiu o baque, o sangue quente jorrando. Mas não era a mãe dele que tinha caído. Era a Mirella. Não! Zé gritou, desesperado. O outro Zé riu, uma risada fria que arrepiava a espinha. Que cena patética! Mas calma, Zezinho. Ainda não acabou. Zé tentou se levantar, mas a dor era insuportável. A mãe dele, em choque, tentava estancar o sangramento da Mirella. Corre, mãe! Salva ela! Zé implorou. Mas o outro Zé era rápido demais. Num piscar de olhos, agarrou a mãe de Zé pelo braço. Agora, a diversão vai começar de verdade, ele disse, com um sorriso sádico. Zé sentiu um ódio que nunca tinha sentido antes. Quem era aquele cara? O que ele queria? De repente, a resposta veio como um soco na boca do estômago. O outro Zé não era uma pessoa diferente. Era o próprio Zé, só que não o Zé de agora, ferido e confuso. Era o Zé que ele poderia ter sido. O Zé ambicioso, egoísta, capaz de tudo para chegar ao topo. O Zé que ele tinha enterrado lá no fundo da alma, mas que agora tinha voltado à tona. Você não entende, Zezinho. O outro. Zé disse, lendo os pensamentos dele. Eu sou você, a sua versão mais forte, mais inteligente, mais vitoriosa. Zé não conseguia acreditar. Era como se estivesse olhando para um espelho distorcido, que refletia seus piores medos e desejos. Não, isso não é verdade, Zé murmurou. O outro Zé riu de novo. Abre os olhos, Zezinho. Você sempre quis ser como eu. Sempre quis ter o meu poder, a minha riqueza, a minha coragem. Só que você era fraco demais para admitir. De repente, o outro Zé soltou a mãe de Zé e se aproximou dele. Agachou-se ao lado dele com um olhar penetrante. Mas agora as coisas vão mudar. Ele disse sussurrando. Eu vou assumir o controle. Eu vou usar o seu corpo, a sua vida, para fazer tudo o que você sempre sonhou. E você não vai poder fazer nada para me impedir. Zé sentiu um pavor indescritível. Era como se estivesse perdendo o controle do próprio corpo, da própria mente. Não, por favor, não faz isso, Zé implorou. Mas era tarde demais. O outro Zé tocou na testa de Zé. E de repente, tudo ficou preto. Quando Zé acordou, estava se sentindo estranho. Forte, confiante, cheio de energia. Olhou para as mãos. Eram as suas mãos, mas não pareciam as mesmas. Olhou para o espelho e viu o seu reflexo. Mas o olhar era diferente. Frio, calculista, cruel. Ele sorriu, um sorriso macabro. Olá, mundo, ele disse com a voz do outro Zé. Eu voltei. Olhou para o lado e viu a mãe dele, desesperada, tentando socorrer a Mirella. Sentiu um desprezo profundo por elas. Elas eram fracas, inúteis. Elas só atrapalhavam. Decidiu que era hora de acabar com aquela palhaçada. Pegou a arma do chão e apontou para a mãe dele. Desculpa, mamãe, ele disse com um sorriso sádico. Mas o show tem que continuar. Antes que pudesse apertar o gatilho, sentiu uma pontada forte na cabeça. Uma dor lancinante que o fez cambalear. E então ouviu uma voz. Uma voz fraca, mas familiar. Não, você não vai fazer isso, a voz dizia. Zé olhou para o espelho e viu o seu reflexo,
o verdadeiro Zé, lutando para retomar o controle. Os dois Zés começaram a lutar dentro da sua mente. Uma batalha épica, sangrenta, sem tréguas. O outro Zé tentava dominar, impor sua vontade, mas o verdadeiro Zé não desistia. Ele lutava com todas as suas forças, agarrando-se à sua humanidade, ao seu amor pela mãe e pela Mirella. A luta era tão intensa que o corpo de Zé começou a tremer. Ele cambaleava, suava frio, gritava de dor. A mãe dele e a Mirella olhavam para ele, apavoradas, sem entender o que estava acontecendo. De repente, Zé caiu, de joelhos no chão. A arma escapou de sua mão e deslizou pelo piso. Os dois Zés continuavam lutando dentro de sua mente. Mas o verdadeiro Zé estava perdendo a batalha. O outro Zé era forte demais, astuto demais, cruel demais. Zé sentiu que estava prestes a perder o controle, que o outro Zé estava prestes a assumir o comando de sua vida para sempre. Então ele tomou uma decisão desesperada, radical, irreversível. Com um último esforço, Zé pegou a arma do chão. Apontou para a própria cabeça e, com um grito de dor e desespero, apertou o gatilho. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto. A mãe de Zé gritou, um grito que cortava a alma. Mirella, pálida, tentava se levantar, mas a dor a derrubava de novo. E então, nada. Zé não sentia. Nada, não via nada, não ouvia nada. Será que tinha morrido? Será que tinha finalmente acabado com aquela loucura? De repente, uma luz forte invadiu sua mente. Uma luz quente, acolhedora, reconfortante. E no meio da luz, uma imagem familiar. Zé estava de novo no seu antigo apartamento de cobertura nos jardins. Champanhe corria solto, a música bombava. E a mulherada? Ah, a mulherada! A vida de rei do camarote, sem preocupações, sem remorso, sem família. De repente, a imagem começou a distorcer. As luzes piscaram, a música parou e as pessoas sumiram. Zé estava sozinho no meio daquele luxo todo, sentindo um vazio imenso no peito. Cadê todo mundo? Ele perguntou com a voz embargada. E então ouviu uma voz suave, doce, familiar. Eles nunca estiveram aqui de verdade, Zé. Zé se virou e viu a sua mãe, jovem, linda, sorrindo para ele. Mãe, o que está acontecendo? Eu morri? Ele perguntou, confuso. Ela se aproximou dele e segurou sua mão. Você está num lugar seguro agora, meu filho. Num lugar onde ninguém pode te machucar. Zé olhou em volta, desconfiado. Que lugar é esse? Ela sorriu. É a sua mente, Zé. O lugar onde você sempre esteve no controle. De repente, a imagem mudou de novo. Zé estava agora num casebre simples, numa favela qualquer de São Paulo. A chuva batia forte no telhado de zinco e o frio era de rachar os ossos. E no meio daquele barraco, ele viu a sua mãe, grávida, trabalhando duro para sustentar os dois. O sacrifício, a luta, a dor. Por que você está me mostrando isso? Ele perguntou, com a voz embargada. Ela apertou a mão dele com força. Para você lembrar quem você é de verdade, Zé. Para você lembrar o que é importante. A imagem mudou de novo. Zé estava agora no hospital, deitado na cama, vendo a Mirella sangrando, a mãe dele desesperada. E de repente, ele entendeu. O outro Zé, ele não é uma parte de mim. Ele é uma lembrança. Uma lembrança de quem eu fui, de quem eu poderia ter me tornado, se eu tivesse escolhido o caminho errado. A mãe dele sorriu. Isso mesmo, meu filho. Você tem o poder de escolher quem você quer ser. Você tem o poder de mudar o seu destino. Zé fechou os olhos com força, respirou fundo. E quando abriu os olhos de novo, estava de volta ao quarto do hospital. Mas agora, tudo era diferente. O outro Zé tinha sumido. A arma estava jogada no chão,
A mãe dele e a Morella olhavam para ele assustadas. Zé se levantou com dificuldade, sentindo uma dor lancinante na cabeça. Mas não era a dor do tiro. Era a dor de ter quase perdido a si mesmo. Ele se aproximou da Mirella e segurou sua mão. Me perdoa, filha. Eu quase te matei. Mirella apertou a mão dele com força. Eu sei, pai, mas o importante é que você tá aqui agora. Zé se virou para a mãe dele e a abraçou com força. Eu te amo, mãe. Obrigado por nunca ter desistido de mim. De repente, a porta do quarto se abriu. E, para surpresa de todos, quem entrou foi Ricardo Venturi. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, um batalhão de policiais armados até os dentes. Acabou, Zezinho, Ricardo disse, com um sorriso frio. A festa acabou. Zé olhou para Ricardo, confuso. O que você está fazendo aqui? Você não tinha fugido? Ricardo riu. Eu fugi? Que nada. Eu estava só esperando o momento certo para dar o bote final. De repente, Ricardo fez um sinal para os policiais. E eles avançaram em direção ao Zé. Peguem ele, Ricardo gritou. Ele é o assassino da Gertrude. Zé arregalou os olhos. O quê? A Gertrude tá morta? Ricardo sorriu. É, Zezinho. Parece que você não é o único com um lado sombrio. E então, a verdade explodiu na mente de Zé como uma bomba. A Gertrude não tinha morrido por acaso. Alguém a tinha matado. E esse alguém era a Mirella. Zé olhou para a filha, com os olhos cheios de horror. Mirella desviou o olhar, envergonhada. Foi você, Mirella? Ele perguntou, com a voz embargada. Você matou a Gertrude? Mirella começou a chorar. Eu não queria, pai. Mas ela ia te matar. Ela ia acabar com a gente. Eu só queria te proteger. Zé não conseguia acreditar. Sua filha, a garota que ele tanto amava, era uma assassina. E agora, Ricardo estava ali para se vingar, para prender o Zé pelo crime que a Mirella tinha cometido. Mas por que Ricardo estava ajudando a polícia? Por que ele estava entregando a própria filha? De repente, Zé entendeu. Ricardo não se importava com a Mirella. Ele só queria o poder. Ele só queria o Império Venturi para ele. E agora, ele ia usar a morte da Gertrude para se livrar do Zé e da Mirella. De uma vez por todas, Zé olhou para Ricardo com um ódio mortal nos olhos. Você é um monstro, Ricardo. Um monstro. Ricardo sorriu. Talvez. Mas eu sou o monstro que vai ficar com tudo no final. E então, Ricardo fez um novo sinal para os policiais. E eles avançaram em direção ao Zé e à Mirella. Mas, antes que pudessem prendê-los, Zé fez uma coisa inesperada. Ele se jogou na frente da Mirella e gritou: Corram! Salvem-se quem puder! Zé se jogou na frente da Mirella e gritou: Corram! Salvem-se quem puder! Foi um Deus nos acuda. Os policiais, sem entender nada, hesitaram. Ricardo, com a cara vermelha de raiva, berrava ordens, mas a confusão estava generalizada. A mãe do Zé, num ato de coragem que ninguém esperava, pegou um extintor de incêndio e tacou na cara dos PMs. Uma cortina de fumaça branca invadiu o quarto. Agora, Zé, anda! Ela gritou, puxando a Mirella. Zé, ainda meio grogue, se levantou e seguiu as duas. Saíram do quarto correndo, tropeçando nos aparelhos, desviando dos policiais atordoados. Parecia cena de filme. Chegaram no corredor e deram de cara com mais policiais. A mãe do Zé, esperta, apertou o botão do alarme de incêndio. Sirenes ensurdecedoras começaram a tocar. Luzes vermelhas piscavam por todo lado. O caos se instalou de vez. Por aqui, ela gritou, guiando o Zé e a Mirella por um labirinto de corredores. Desceram as escadas de emergência correndo, com os policiais no encalço. Cada andar que passavam, mais gente saía dos quartos, assustada com o alarme. A correria era tanta que Zé quase caiu umas 3 vezes. Finalmente, chegaram na rua. Uma multidão se aglomerava na frente do hospital, curiosa para saber o que estava acontecendo. A mãe do Zé, sem pensar 2 vezes, se misturou na multidão, puxando Zé e a Mirella. A gente tem que sumir daqui, ela disse, com a voz ofegante. Entraram num beco escuro, tentando se esconder.
A sirene do hospital ainda ecoava na noite. Zé olhava para Mirella, para a mãe dele, sem saber o que fazer. E agora? Ele perguntou, desesperado. Foi aí que a Mirella abriu a boca para falar. E o que saiu dali mudou tudo. A Gertrude, ela não foi a gente que matou. O Zé e a mãe dele olharam para ela sem entender. Como assim, Mirella? Se não foi você, quem foi? Perguntou a mãe do Zé. A Mirella respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Foi o Ricardo. Ele me contou tudo. Ele já tinha planejado matar a Gertrude há muito tempo. Ele sabia que ela era um obstáculo para ele conseguir o controle de tudo. Ele só estava esperando o momento certo. O Zé sentiu um choque percorrer o corpo. O Ricardo? Aquele cara que estava bancando o bom moço ajudando a polícia? Mas por que ele fez isso? Perguntou o Zé, incrédulo. A Mirella começou a chorar. Por quê? Porque ele não é o Ricardo Venturi. Silêncio. O Zé e a mãe dele olharam para Mirella, sem entender nada. O que ela estava falando? Como assim, Mirella? Tá ficando maluca? É claro que ele é o Ricardo Venturi, disse o Zé, sem paciência. A Mirella balançou a cabeça, desesperada. Não, pai, ele não é o Ricardo. O Ricardo, de verdade, morreu há muitos anos. A Gertrude matou ele. E esse cara é o irmão gêmeo dele. O irmão que ninguém conhecia. Ele voltou para se vingar da Gertrude e de todo mundo que fez mal para ele. Foi o Ricardo. Ele me contou tudo. Ele já tinha planejado matar a Gertrude há muito tempo. Ele sabia que ela era o obstáculo para ele conseguir o controle de tudo. Ele só estava esperando o momento certo. O Zé sentiu um choque percorrer o corpo. O Ricardo? Aquele cara que estava bancando o bom moço, ajudando a polícia? Mas por que ele fez isso? Perguntou o Zé, incrédulo. A Mirella começou a chorar. Por quê? Porque ele não é o Ricardo Venturi. Silêncio. O Zé e a mãe dele olharam para Mirella, sem entender nada. O quê? Que ela estava falando? Como assim, Mirella? Tá ficando maluca? É claro que ele é o Ricardo Venturi, disse o Zé, sem paciência. A Mirella balançou a cabeça, desesperada. Não, pai, ele não é o Ricardo. O Ricardo de verdade morreu há muitos anos. A Gertrude matou ele. E esse cara é o irmão gêmeo dele. O irmão que ninguém conhecia. Ele voltou para se vingar da Gertrude e de todo mundo que fez mal para ele. Irmão gêmeo? Aquilo era demais para a cabeça do Zé processar. Tanta reviravolta que ele já estava tonto. Mas a Mirella parecia desesperada, falando a verdade. Se isso é verdade, quem é esse cara de verdade? Perguntou a mãe do Zé, com a voz tremendo. A Mirella soluçou. Ele se chama Renato. Renato Venturi. Ele sempre viveu à sombra do Ricardo. A Gertrude nunca ligou para ele, só pro Ricardo, o bonitão, o herdeiro. O Renato cresceu com ódio no coração, planejando a vingança. E como ele conseguiu se passar pelo Ricardo? Perguntou Zé, tentando entender a lógica daquela maluquice. Depois que a Gertrude matou o Ricardo, o Renato viu a chance perfeita. Ele sabia de tudo sobre a vida do irmão, os negócios, os amigos. Ele fez plástica, mudou o visual, e ninguém desconfiou de nada. Ele esperou anos para colocar o plano em prática. E agora ele está quase conseguindo. Zé sentiu um nó na garganta. Aquela história era mais doida que novela das 9. Mas, de repente, tudo fazia sentido. O olhar frio do Ricardo, ou melhor, do Renato. A sede de poder, a falta de escrúpulos. A gente precisa fazer alguma coisa, disse a mãe do Zé com determinação. Não podemos deixar esse cara escapar impune. Mas o quê? A polícia está atrás da gente. Ele tem o controle de tudo, respondeu Zé, desesperançoso. Foi aí que a Mirella teve uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que podia ser a única chance deles. Eu sei de uma coisa que o Renato não sabe. Um segredo que pode derrubar ele de vez. Zé e a mãe dele olharam para Mirella, curiosos. O que é? Perguntou Zé, ansioso. Mirella respirou fundo. O Renato, ele tem um filho que ele nunca reconheceu.
A mãe desse menino morreu há alguns anos e ele tá vivendo num orfanato aqui em São Paulo. Se a gente conseguir encontrar esse garoto e provar que ele é filho do Renato, a gente pode usar isso contra ele. A opinião pública vai cair matando e a polícia vai ter que investigar a fundo. Zé olhou para Mirella, impressionado. A garota era esperta, não podia negar. Mas a ideia era arriscada demais. Como a gente vai achar esse menino, Mirella? A gente tá fugindo da polícia. Não tem dinheiro, não tem nada, argumentou Zé. Eu sei onde fica o orfanato, respondeu Mirella, com convicção. Eu já ajudei lá algumas vezes. Eu sei como entrar sem chamar atenção. Zé olhou para a mãe dele, buscando apoio. A mãe assentiu com a cabeça. A gente não tem nada a perder, Zé. Vamos tentar, disse ela, com firmeza. Zé respirou fundo. Aquele era o plano. Arriscado, maluco, mas era o que tinham. Eles saíram do beco, cautelosos, e começaram a andar pelas ruas desertas de São Paulo. A noite estava escura e fria, mas a esperança ainda brilhava nos olhos do Zé. De repente, um farol forte iluminou a rua. Uma viatura da polícia. Corre! Gritou a mãe do Zé, puxando os dois. Eles correram o mais rápido que podiam, desviando dos carros, pulando obstáculos. A polícia estava no encalço deles e o tempo estava se esgotando. De repente, um tiro. Uma bala passou zunindo perto do ouvido do Zé. Ele olhou para trás e viu. Um policial apontava a arma para eles. Parem ou atiramos, gritou o policial. Zé sabia que não podiam continuar fugindo. Eles estavam cercados. Foi aí que ele teve uma ideia. Uma ideia louca, suicida, mas que podia ser a única forma de salvar a Mirella e a mãe dele. Ele parou de correr e se virou para os policiais. Pode atirar! Gritou o Zé, com os olhos cheios de lágrimas. Mas antes, eu preciso contar uma coisa para vocês. Ele respirou fundo e começou a falar. Contou toda a história desde o começo. A Gertrude, o Ricardo, o Renato, o golpe, a Mirella, o orfanato. Os policiais olhavam para ele incrédulos. Alguns riam, outros pareciam confusos. Mas o Zé não ligava. Ele precisava contar a verdade, mesmo que isso custasse a sua vida. De repente, um dos policiais se aproximou do Zé. Ele olhou nos olhos do Zé e disse: Eu acredito em você. Zé sentiu um alívio percorrer o corpo. Alguém finalmente estava acreditando nele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o policial sacou a arma e apontou para o Zé. Mas isso não muda nada, disse o policial com um sorriso frio. Você vai pagar pelos seus crimes. E apertou o gatilho. Só que em vez de acertar o Zé, a bala acertou a Mirella. A garota caiu no chão com um grito de dor. Zé e a mãe dele correram para socorrê-la. Mirella, filha, fala comigo, gritou Zé desesperado. Mirella tossiu sangue. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Pai, eu te amo, ela sussurrou com a voz fraca. E então seus olhos se fecharam. Mirella estava morta. Zé sentiu o mundo desabar sobre ele. A sua filha, a garota que ele tanto amava, tinha morrido em seus braços. E ele sabia quem era o culpado. Renato. Ele ia se vingar. Iria caçar aquele monstro até o inferno e faria ele pagar por tudo que tinha feito. Mas, de repente, uma voz soou atrás. Dele. Uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Eu posso te ajudar. Zé se virou e viu. Um homem alto, forte, com um cavanhaque estiloso e óculos escuros. Ele já tinha visto aquele cara antes, no galpão, quando o Ricardo tinha aparecido para salvá-lo. Mas agora, o olhar dele era diferente. Mais sombrio, mais intenso. Quem é você? Perguntou Zé, desconfiado. O homem sorriu, um sorriso frio, calculista. Eu sou seu pai, Zé. Eu sou seu pai, Zé. Zé olhou pro cara, sem entender nada. Pai? Ele nunca tinha conhecido o pai. A mãe sempre fugiu do assunto. E agora, do nada, surge esse sujeito? Alto, forte, com essa pinta de mafioso? Não podia ser verdade. Mais uma mentira? Mais uma armadilha? Tá maluco? Meu pai morreu faz tempo. Zé cuspiu as palavras, sentindo o ódio subir. O cara sorriu, um sorriso triste. Sei que é difícil de acreditar, Zé, mas é a verdade.
Eu sumi por muitos anos. Precisei me proteger, mas nunca deixei de te observar. A mãe do Zé arregalou os olhos, chocada. Isso é verdade? Ela sussurrou tremendo. O cara assentiu. É verdade, meu amor. Eu sei que te causei muita dor. Me perdoa. A mãe do Zé desabou, chorando feito criança. A vida inteira carregando essa dor sozinha. E agora, a verdade vinha à tona, assim, de repente. Mas Zé não conseguia sentir nada. Só raiva, muita raiva. Raiva daquele cara, da mãe dele, do Ricardo, da Mirella, de todo mundo. Cansei dessa palhaçada. Zé gritou, puto da vida. Vou acabar com isso agora. Zé partiu pra cima do cara, com a intenção de socar. A cara dele até não sobrar nada, mas o cara era rápido, desviou do golpe com facilidade. Calma, Zé, não precisa ser assim, ele disse, tentando se defender. Precisa sim, você vai pagar por tudo, Zé gritava, descontrolado. De repente, um carro cantou o pneu na rua. Mais policiais, e na frente deles, o Ricardo, ou melhor, o Renato. Acabou a brincadeira, Renato gritou, com uma arma em punho. Vou matar vocês dois. Zé e o pai se olharam. Sabiam que não tinham para onde fugir. Estavam cercados. Mas, de repente, o pai do Zé fez uma coisa inesperada. Ele sacou uma arma, também. Onde ele tinha arrumado aquilo? Eu vou te proteger, filho, ele gritou, partindo para cima do Renato. Começou um tiroteio, bala voando para todo lado. Zé se jogou no chão, tentando se proteger. A mãe dele gritava, desesperada. De repente, um silêncio. Zé levantou a cabeça e viu o pai dele e o Renato caídos no chão, mortos. Tudo tinha acabado. Zé olhou em volta. A cena era de guerra. Corpos caídos, sangue por todo lado. E ele, no meio de tudo aquilo, sozinho. A mãe dele se aproximou, tremendo. Meu filho, acabou, ela disse, com a voz embargada. Zé abraçou a mãe, chorando. Eles tinham sobrevivido. Mas a que custo? Os anos se passaram. Zé e a mãe se mudaram para bem longe. Para um lugar calmo, tranquilo, longe da violência e das mentiras. Zé arrumou um emprego honesto, casou, teve filhos. Tentou esquecer o passado, mas as lembranças sempre voltavam, assombrando seus sonhos. Um dia, Zé recebeu uma carta anônima. Dentro dela, uma foto. Uma foto de um garoto com um sorriso travesso no rosto. No verso da foto, uma mensagem. Ele está te esperando. Zé olhou a foto sem entender nada. Quem era aquele garoto? E o que ele queria dizer com aquilo? Uma pontada de curiosidade surgiu em seu peito. Seria um novo capítulo? Um novo mistério? Quem sabe? Se precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Este é o momento.